E aí, meus queridos e queridas, tudo bom com vocês? Bem-vindos aí ao J Explica, professora J na área. Bora resolver uns exercícios de história, mais especificamente aqui falando da aula 1, onde eu abordei Grécia Antiga com vocês, né? Fiz os 5 períodos, dividi em 2 partes, aula 1 e aula 2. Hoje, aqui no vídeo, eu vou resolver 3 exercícios com vocês, tá? Vou deixar na tela, vou comentar, vou solucionar. Vou fazer aqui e dar os meus pitacos, ok? E na apostila vai ter mais 7 exercícios com gabarito no final para vocês treinarem, belezinha? Belezinha, então vamos começar. Então já vamos começar com uma universidade federal aqui pra gente, ó. As artes foram um ponto de destaque na Grécia, sobretudo a arquitetura em Atenas, em que se destacaram estilos arquitetônicos gregos representados pelas figuras a seguir. Em qual das alternativas estão indicados os 3 estilos? Alternativa A, Dório, Jônio, Coríntio. Alternativa B, sofista, platônico e socrático. Alternativa C, alexandrino, maneirista, barroco. Pelo amor de Deus. Alternativa D, Dório, gótico, alexandrino e helênico, romântico e helenístico. Gente, pelo amor de Deus. Isso aqui é nível fácil, são 3, a gente vai de fácil, médio e difícil. Tá simples, né? Pô, você lê isso aqui, maneirista, não, nada a ver com a Grécia. Barroco, pelo amor de Deus, não. Sofista, platônico, socrático, ó, alternativa A. Já vamos aí, ó. Dório, Jônio e Coríntio, né? O trio parada dura são os 3 estilos ou 3 ordens da arquitetura grega e elas também vão determinar níveis de dificuldade, níveis de aperfeiçoamento. Mais simples, médio, mais difícil, mais complicado. Ó, o Dório, o primeiro, ele é mais simples, né? Colunas listradas, finalizadas em linhas retas. O Jônio, ele já vai trazer um acabamento mais definido. E o Coríntio, topíssimo aí, o último, riquíssimo de detalhes. Vamos visualizar os 3. Gente, isso aqui era meu terror na aula de História da Arte na faculdade. Era assim um terror eu assimilar na época. Mas também era primeiro semestre, né? Você tá chegando na faculdade. Mas olha a diferença, ó. Dório, Jônio, Coríntio. Olha a diferença. Um tá mais simples, o outro já tá, vamos colocar um enfeitezinho aqui. E o último, pelo amor de Deus, né? Aí alcançamos o ápice da arte. Vocês viram que quando eu fui lendo as alternativas anteriores, eu já fui riscando com a minha própria cara, né? Tipo, tá passando um avião aqui. Não, gente, sofista, maneirista, barroco, falando de arquitetura grega, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, agora uma do Enem. Vamos ler? Compreende-se assim o alcance de uma reivindicação que surge desde o nascimento da cidade na Grécia Antiga, a redação das leis. Ao escrevê-las, não se faz mais que assegurar-lhes permanência e fixidez. As leis tornam-se bem comum, regra geral, suscetível de ser aplicada a todos da mesma maneira. Pega esse final da questão aqui do Enem, ó. Leis tornam-se bem comum, bem de todos. Regra geral, aplica-se a todos. Ó, suscetível de ser aplicado a todos da mesma maneira. Pegou essas 3 informações, vamos lá. Para o autor, a reivindicação atendida na Grécia Antiga, ainda vigente no mundo contemporâneo, buscava garantir o seguinte princípio. Transparência? Não estou falando de transparência. Tripartição? Não estou falando de separação de poder nessa questão. Equiparação? Não. Elegibilidade? Não. Ó, já vamos por eliminação. O que sobrou? Isonomia, igualdade de tratamento aos cidadãos. Vamos ler de novo o final da questão, ó. Torna-se bem comum, regra geral, suscetível de ser aplicada a todos da mesma maneira. Transparência, bem comum, regra geral, aplicada a todos de mesma maneira? Não, mas é o que pode confundir vocês. Tripartição, equiparação, elegibilidade, nada a ver. É isonomia. Se você não sabe o que significa isonomia, meu Deus, que trava-língua, você vai descobrir agora, tá? Isonomia é usado também no dicionário jurídico, tá? Significa buscar por grupos que se sentem marginalizados, como as grandes minorias,
mulheres, negros, homossexuais, você busca-se o direito e a garantia que a lei seja cumprida. Vamos lembrar do nosso artigo 5º? Todos iguais perante a lei? Isonomia, tá? Isonomia é algo mais concreto. Eu aplico, eu determino, eu recorto, eu especifico. Essa é a grande sacada e a grande diferença. Isonomia, eu não falei que está no dicionário jurídico, porque está na lei, está na Constituição. Vem desde a Grécia Antiga, ó, luta antiguíssima. Você buscar que todos, absolutamente todos, sejam tratados da mesma maneira. Beleza? Ficou claro? Agora vamos para mais difícil. Minha nossa. Que textão. Fuveste. Eu tô rindo porque eu fico pensando vocês, depois de 4 horas de prova, dar de cara com um textão desse. Vou tomar um golinho de água. Só um momento. Tomei meu golinho de água. Em certos aspectos, os gregos da antiguidade foram sempre um povo disperso. Penetraram em pequenos grupos no mundo mediterrâneo, e mesmo quando se instalaram e acabaram por dominá-lo, permaneceram desunidos na sua organização política. No tempo de Heródoto, e muito antes dele, encontravam-se colônias gregas não somente em toda a extensão da Grécia atual, como também no litoral do Mar Negro, Turquia, Itália, África, França e por aí vai, né? Centenas e centenas de comunidades diferiam, né? Ou seja, diferentes estruturas políticas que afirmavam sempre a sua soberania. Nem então, nem em nenhuma outra altura no mundo antigo houve uma nação, um território nacional único regido por uma lei soberana que se tenha chamado Grécia ou sinônimo de Grécia. Depois desse textão, com essa péssima dicção, com base no texto pode-se apontar corretamente. A desorganização política da Grécia que sucumbiu rapidamente entre as investidas militares de povos mais unidos e mais bem preparados para a guerra. Não. B. A necessidade da profunda centralização política, como a ocorrida entre romanos. Não. C. A carência entre quase todos os povos da antiguidade. Nossa, não. E. Valorização. Não. D. A inadequação do uso de conceitos modernos, como nação ou Estado Nacional, no estudo sobre a Grécia Antiga, que vivia sobre outras formas de organização social e política. É óbvio que é D, né? Óbvio que é D. É o anacronismo aqui que a gente destaca, né? A gente pegar um conceito do presente ou um conceito recente e aplicá-lo no passado. A ideia de Estado Nacional, a ideia de nação, ela só aparece quando a gente começa a estudar o recorte da história denominado História Moderna. Quando a gente volta os nossos olhos para a Grécia Antiga, a gente está na História Antiga. São conceitos, concepções, organizações totalmente diferentes. Então eu não posso pegar o potinho e colocar a Grécia no potinho. Vamos lembrar da aula de Grécia e da própria apostila de Grécia que eu fiz para vocês, que eu destaquei a geografia de todo o território, principalmente a divisão de Atenas e Esparta, né? O porquê. Cada um se estabeleceu num determinado ponto, desenvolveu sua determinada cultura, sua determinada sociedade e estava tudo certo. Eles se unem não quando eles querem criar uma identidade nacional, mas quando eles precisam enfrentar um inimigo em comum. E isso não os fazia menos gregos ou mais gregos. Pelo contrário, a gente tem que entender como cidades-estados, que era a prioridade para esses gregos antigos, ok? Cada um regia ali a sua educação, da militarização em Esparta e do apelo aos estudos, aos textos, aos filósofos do outro lado, né? Então, assim, eu não posso pegar conceitos de outras épocas e aplicar em outras épocas e esperar que isso funcione. Bati no microfone, desculpa. E eu já pulei a questão porque, pega o final do textão. Você tá lá, 4 horas de prova. Deixa eu voltar. Ó aqui no final. Nem então, nem nenhuma outra altura no mundo antigo, houve uma nação, um território nacional único regido. Destacou o que ele quer. Ele tá falando do mundo antigo, ele tá falando da história antiga. E a questão que tá certa, olha só, vamos lá. Deixa eu sair de todos esses textões. A inadequação do uso dos conceitos modernos.
Ou seja, ele está citando um período da história antiga e você está aplicando um conceito da história moderna, é inadequado, é errôneo, é absurdo, isso não se faz, entendeu? É fácil quando você pega essas questões de história e recorta ela. Vai ter um textão para te cansar, infelizmente, vai ter um textão para te distrair, mas você está aqui absorvendo as minhas dicas e vai conseguir fazer uma ótima prova. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, me fala aí se você gostou desse modelo de vídeo mais curtinho da gente trabalhando exercício. Participa do grupo no Telegram, clica na descrição, acessa nosso grupinho, manda a apostila de segunda a sábado e tem mais exercício na apostila com gabarito no final para você continuar treinando. Muito obrigada!